O sistema Correio, como eu falei no primeiro bloco, há algum tempo já vem chamando a atenção de todos sobre as chamadas fake news. Por isso, hoje também a gente está conversando aqui com um professor da Universidade Federal da Paraíba. Para combatê-las, nada melhor do que acompanhar quem produz informações com credibilidade, com profissionalismo. E a Universidade Federal da Paraíba também é mestre em credibilidade e profissionalismo. Há muito tempo já vem investigando esse fenômeno. E aqui no estúdio a gente está conversando com o coordenador do projeto do Núcleo de Pesquisa e Extensão em Aplicações de Vídeo Digital, o LAVID, o professor Carlos Eduardo Batista, ele que é professor adjunto do Centro de Informática da UFPB. Professor, o senhor diria que a melhor receita é aquela bem caseira, caldo de galinha e cautela, não faz mal a ninguém, é você ver uma fake news, tentar primeiro saber do que se trata, uma postagem suspeita, antes de sair espalhando por aí? Porque assim, as fake news se espalham porque as pessoas vão fazendo isso de pouquinho em pouquinho, passando por seus grupos, e isso aí vai tomando uma proporção maior, né? Então, realmente, essa é a receita, é você ter um pouco mais de cautela antes de compartilhar. Se aquilo ali é uma verdade que para você é muito forte, se aquilo ali casa com sua visão de mundo, é interessante que você tenha um cuidado redobrado, né? Porque é interessante que você tente procurar as fontes, tente verificar antes de repassar. Claro que isso aí nem sempre é viável, mas pelo menos você tem que ter um critériozinho, né? Principalmente quando são coisas muito agudas, principalmente quando são coisas que atentam contra a honra de outras pessoas, né? Então, é interessante a gente que aí já entra muitas vezes até na esfera criminal, né? Então, é interessante que você tenha critério antes de repassar as coisas. Bom, quem observa esse mundo digital, das plataformas, das ferramentas, a gente vai ver que as redes sociais, elas têm um certo pico de popularidade de usuários e de usuários, de seguidores, né? Foi assim com o Orkut, que desapareceu, né? Com outras por aí que já desapareceram também, que a gente nem lembra mais o nome. O Facebook me parece que agora está em baixa também. O Twitter se mantém ali naquele padrão e tem outras que estão em alta, como o próprio Instagram e o WhatsApp, que é uma rede social de troca de mensagem. Mas essas redes sociais têm responsabilidade por espalhar fake news? Olha, assim, isso aí vem sendo discutido já há bastante tempo, porque alguns pesquisadores imputam responsabilidade aos administradores dessas redes em algumas situações, né? Não são em todas, mas, por exemplo, na questão da eleição dos Estados Unidos, foi muito discutido o papel do Facebook na propagação de certas notícias. Então, hoje em dia, essas empresas estão procurando mitigar esses problemas, né? No caso, o Facebook, que é proprietário também do WhatsApp, hoje em dia eles estão divulgando, recentemente foi divulgado algumas ferramentas nesse sentido, eles estão até se preparando para a eleição que vai ter na Índia, né? A Índia é o maior mercado dele no momento. Então, eles estão tentando justamente oferecer possibilidades para que, não que você censure a disseminação das informações, mas que você possa ter acesso a mecanismos de verificação mais facilmente, né? Seria um campo de teste, né? Exato, campo exato. de teste. Bom, aí o Sistema Correio, já destaquei aqui, está fazendo essa campanha anti-fake. O que se vê, ouve, lê por aí, a gente apura por aqui. Qual é a importância da imprensa, do jornalista profissional, da imprensa, dos meios de comunicação, no combate a esse tipo de disseminação de notícias falsas? Eu acho que a imprensa tem que ser aquele porto seguro, né, para a gente. Assim, a imprensa ela tem seu processo, seus mecanismos tradicionais já sendo validados aí o tempo inteiro. Você tem aquela verificação entre pares, então justamente uma notícia que é veiculada, também os outros veículos vão lá apurar. Então, eu acredito que isso aí já vem sendo feito há décadas, né? Então, eu acho que a imprensa tem um papel fundamental, tanto em continuar prestando seu serviço de veiculação de notícias verdadeiras, como também em tentar mitigar o problema e tentar evitar que notícias falsas sejam propagadas. E cada vez mais e mais incentivar esse tipo de campanha, né, professor? Também, exato, né? Exato. Para alertar a mesma população. Isso. A gente tem que justamente fortalecer esse viés da imprensa, né? De um campo de debate, né? Assim, que você tem verdades diferentes, mas que elas têm que ser discutidas em público, né? Bom, o jornalista Ricardo Boechat, que morreu recentemente, ele dizia, você só acredita que elefante voa porque quer. Ele dizia que a fake news é a própria fake news. Isso. Só enxerga elefante voando quem acredita que elefante voa. Que o tamanho do problema realmente foi dado a partir dessa retroalimentação da preocupação, né? Mas realmente, assim, isso eu concordo em parte que você manter alguns aspectos em voga sendo discutidos podem fazer o problema se tornar um pouco maior.
Mas eu acho que a gente, hoje em dia, assim, a gente tem que se acostumar com essa nova mídia que a internet está se tornando, né? As redes sociais meio que mudaram a forma como as coisas estão acontecendo. Então, eu acho que o processo de educação tem que ser divulgado. A gente tem que cada vez mais falar sobre essas questões de verificação de notícias, de ferramentas que podem ser utilizadas para você verificar se uma foto já foi utilizada, se um vídeo. Então, isso aí não faz mal. E a utilização de robôs continua forte? Sempre vai ser, né? Assim, as redes sociais, é aquela história, né? Você vai ter as empresas que administram as redes sociais tentando evitar que esses robôs sejam utilizados e as pessoas que constroem os robôs criando outras formas de evitar que isso seja detectado. Professor, obrigado pela presença aqui no Correio Debate, pela entrevista. Eu espero que a gente continue conversando mais sobre isso. Com certeza, estamos à disposição. Tudo que nós formos desenvolvendo, a gente está aqui para falar sobre. Ok, obrigado mais uma vez.